Fala galera, tudo bem? Voltando para essa rede maravilhosa, esse nosso YouTube de cada dia, onde nós compartilhamos conhecimento, onde eu falo sobre assuntos diversos, sobre Bíblia, sobre vida, sobre conhecimento, lições. Estou muito tempo sem trazer alguma novidade aqui, sem compartilhar algo. Hoje, dia 5/5 de 2025, 5 de maio, nós tivemos um começo do ano extremamente movimentado, de muitas mudanças, de muitas transições. Nós nos mudamos de bairro, eu e minha esposa, mudamos de igreja, não de igreja, né? Mesma igreja, mas localidades diferentes. E no meio de toda essa correria, nós acabamos investindo muito tempo em fazer com que essa transição fosse mais tranquila possível, né? Fosse mais esperada, com calma, com paciência, ouvindo a direção de Deus para as nossas vidas, ouvindo aquilo que a gente precisava fazer. Isso leva tempo, né, gente? A realidade é que a nossa vida nada é feita da noite para o dia. Tudo requer tempo, tudo requer maturidade de saber o melhor momento para as coisas. A palavra de Deus em Eclesiastes 3 vai dizer que existe um tempo determinado para tudo que está debaixo dos céus. E hoje, cá estou aqui para voltar ao hábito de entregar conteúdo e deixar uma palavra, deixar um bizuzinho de Deus ou algo que eu tenho entendido, algo que eu tenho sentido, algo que eu tenho refletido. E não vai ser diferente, tá bom? Só quero compartilhar com vocês da responsabilidade e do compromisso de não largar isso aqui de jeito nenhum, beleza? E eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui que veio ao meu coração ontem. Eu tava num domingo, né? Domingo é um dia bem reflexivo para mim. Pela manhã nós não fomos à igreja, acordamos tarde porque recebemos amigos no sábado. Então eu preferi ir na Santa Ceia da noite, né? Na nossa igreja nós temos essa opção entre a Santa Ceia da manhã e a Santa Ceia da noite. Então eu preferi ir na Santa Ceia da noite e descansar um pouco mais. E durante a tarde eu estava pensando e refletindo sobre algumas coisas, buscando direção de alguns questionamentos internos, refletindo comigo mesmo. Isso é muito importante. Às vezes a gente sente ou passa pela nossa mente algum pensamento, algo do tipo, e nós não travamos isso. Às vezes a gente deixa o pensamento criar ninho na nossa cabeça. Ou às vezes a gente pensa muito rápido e tem síndrome de pensamento rápido e não consegue parar, respirar e raciocinar. E eu tenho aprendido a refletir sobre as coisas que estão no meu coração, para eu encontrar respostas, para eu poder me conhecer, para eu poder conhecer aquilo que Deus às vezes está ministrando ao meu coração e eu não estou ligado. Eu não estou dando a determinada atenção que aquilo precisa. E eu comecei a pensar a respeito de sobre o que nós estamos fazendo da vida. O que a gente está projetando para a nossa vida, projetando para o nosso futuro, o que nós estamos sentindo está determinando as nossas ações ou nós estamos debaixo do propósito que Deus tem para nós, entendendo que sabedoria, conhecimento, vontade, o conhecimento do mundo e conhecimento da vontade de Deus é o que nos direciona. O que é o motivo da sua vida hoje? O seu propósito está te levando para uma vida de coerência com aquilo que você acredita e busca, ou você está sendo deixado levar pela opinião das pessoas, pelo dia a dia, pela correria? E eu penso a respeito disso, cara.
eu penso muito a respeito disso. Eu já sonhei com muita coisa. Eu já projetei muita coisa. Eu já fui jogador de futebol. Eu já... Cara, já fui músico. Eu já... mais o que? Já fui professor. Coisas que eu vivi por necessidade, coisas que eu vivi por sonho, coisas que eu vivi pelo momento. Mas, acima de tudo, eu entendia que eu precisava me movimentar, me mover. Nada daquilo ali era o final e o propósito final de Deus para minha vida, mas fazia parte do processo. Então, eu precisava viver aquilo ali. Hoje eu entendo dessa forma, mas naquela época era o meu sonho, era a minha prioridade, era aquilo que eu queria e eu entreguei o meu melhor. Só que chega alguns momentos da nossa vida que a gente para e se pergunta: será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho me tornado a pessoa que eu preciso ser? Será que eu tenho sido um homem ou uma mulher que tem sabedoria nas suas decisões e atitudes? Será que eu estou procurando mais as coisas do que a Deus e aquilo que Deus pode fazer com que eu me torne? Isso são questionamentos que você pode ter no seu dia a dia. Talvez você tenha, talvez você tenha vivido isso. E aí ontem eu li sobre algo muito interessante, que está lá escrito em Jó capítulo 28. Olha só esses versos. A minha Bíblia é NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. E ela traz uma riqueza de detalhes muito interessante para o que eu quero dizer aqui. Jó 28, versículo 1. Há minas de onde se tira a prata. Há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra, e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali na escuridão procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa. Eles abrem poços das minas e trabalham na solidão. Pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles a terra produz trigo, e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras, e no seu pó se encontra o ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e os outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras com olhos abertos para tudo o que é precioso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Mas onde pode ser achada a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não encontram nesse mundo. O oceano afirma: aqui não está. E o mar diz: aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com o ouro mais puro, nem com pedras preciosas como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. E ela não pode ser comprada com ouro mais puro. De onde vem então a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la. Nem mesmo as aves que voam no céu até a destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece na terra quando Deus regulou as forças dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair, por onde a tempestade devia passar. Foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e a aprovou. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio, é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão, é necessário se afastar do mal. Jó, capítulo 28, do 1
ao versículo 28. Jó nos traz uma lição extraordinária do que é a preciosidade da vida humana. O foco, o objetivo de toda a pretensão e de toda a ambição humana precisa ser temer ao Senhor, se afastar do mal, ter acesso à sabedoria que somente Deus pode nos dar e encontrar os tesouros escondidos na escuridade. Por que você diz isso, Júnior? Porque os sábios, eles falham. As ciências, elas precisam de atualizações. A tecnologia, ela está em constante movimento. O homem produz inteligência artificial. O homem produz conhecimento empírico. O homem não para de construir novas tendências, novas modas e novos métodos para tudo, para todas as áreas, engenharia, medicina, tecnologia. Mas há algo que permanece sendo fundamental na vida do homem, que é a sabedoria. A inteligência advinda de Deus, por meio do temor a Deus. Isso é algo que nós não podemos construir com um currículo ou com uma faculdade. Isso não é algo que nós podemos comprar com dinheiro ou com cartão de crédito. Isso não é algo que o Bitcoin vai comprar. Não é. A sabedoria que vem dos céus é uma sabedoria que você vai encontrar nas pessoas mais simples, talvez, que moram numa comunidade, que moram em lugares periféricos, que moram em lugares difíceis de viver, porque a condição financeira não determina aquilo que é carregado dentro do coração, aquilo que é construído na convivência com Deus, em uma vida limpa, em uma vida extremamente exemplar. Ontem faleceu um obreiro diácono da minha igreja, extremamente abençoado aquele homem era. O seu sorriso, ele trazia paz. Ele se posicionava nos cultos num local onde ele recebia as pessoas que chegavam. E lá o seu aperto de mão já era algo esperado pelas pessoas. Um homem que marcou aquelas pessoas que estavam ao seu redor e que passaram por ele com o seu amor e com o seu desejo de servir a casa de Deus em temor a Deus. Por anos fez a mesma coisa. E a comoção que houve na igreja pelo seu falecimento foi algo extraordinário. Porque era um homem simples, mas um homem que temia Deus e um homem que servia com excelência. O temor a Deus nos faz viver esse tipo de coisa. O temor a Deus nos faz alcançar posições, lugares. O temor a Deus nos faz alcançar pessoas e tocar em pessoas que a nossa força e o nosso conhecimento, o nosso carisma não nos permite. O temor a Deus, ele nos faz conhecer a Deus, entender a sua vontade e de forma sábia colocarmos o conhecimento adquirido no relacionamento com Deus em prática na nossa vida, nos relacionamentos que temos com os outros. A Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Jó vai nos mostrar que isso é verdade. Não existe homem sábio que não tema a Deus. E não existe homem que entre pelo caminho do temor a Deus e submissão à sua vontade, que não se torne sábio. E sabedoria é diferente de inteligência, eu já disse isso aqui. Sabedoria é diferente de informação.
Informação você adquire, sabedoria você ganha, você constrói. Então hoje eu com 26 anos, casado, muito bem casado, buscando uma vida relevante diante de Deus e diante dos homens, servindo a minha igreja, servindo a minha esposa, servindo aos meus patrões, servindo aos meus funcionários, servindo aos meus clientes. O meu desejo hoje é que a sabedoria de Deus, ela acrescente sabedoria ao meu ser. É encontrar o caminho para conhecer mais a Deus. É perseguir ao Senhor e entender a sua vontade cada vez mais clara e visível, a ponto de a obediência não se tornar um problema, a ponto da submissão a uma autoridade espiritual não se tornar um problema, a ponto de eu não ter dificuldade de ouvir a minha esposa e entender as necessidades de uma mulher diante de um casamento. A ponto de eu entender que as minhas atitudes, ações, comportamentos e hábitos estão pavimentando o caminho dos meus filhos. A ponto de entender o mundo ao meu redor e tocar o mundo ao meu redor com o amor que Cristo nos ensina. Essa é a sabedoria advinda do Pai. Isso é algo a ser perseguido por nós. A juventude que eu busco não é uma juventude onde eu simplesmente vou entregar a minha vida, entregar os meus dias, entregar os meus momentos em coisas findáveis que vão acabar. Coisas passageiras, momentos. Mas sim numa estruturação de uma vida perene diante de Deus, onde as sementes que eu tenho plantado hoje em humildade, em reconhecimento, em oferta, em entrega, elas sejam colhidas no meu futuro, na vida dos meus filhos, no legado que eu vou deixar para as gerações. Não há caminho mais perene do que um caminho de um homem e de uma mulher que temem a Deus e consegue encontrar a sabedoria e a inteligência advinda dos céus. Então esse é o meu recado final. Esse é o bisuzinho, o meu conselho, my advice. E aquilo que eu tenho pensado e refletido durante esses dias, esse mês de maio. Eu preciso buscar a sabedoria que vem dos céus. Eu preciso ser um homem sábio antes de ser um homem rico. Ou um homem de muitas posses. Antes de ser um CEO, antes de ser um bilionário Elon Musk, eu preciso ser um homem sábio para lidar com as questões da minha vida, para lidar de uma forma que as minhas decisões, atitudes e palavras reflitam Deus, reflitam o relacionamento que eu tenho com o meu Deus. A minha igreja vive um tempo muito interessante. Esse ano o tema do ano que direciona um pouco da temática do que vamos viver é que esse ano seria um ano de frutificar. E eu sempre pensei em algo na minha vida e sempre, em algumas oportunidades de pregar, eu coloquei isso bem explícito, não é possível um cristão saudável que tem um relacionamento com Deus e vive debaixo da sua autoridade e cumprindo com disciplinas espirituais e cumprindo com uma vida diante de Deus, que os frutos desse cristão sejam diferentes daquilo que ele prega. Ou seja,
Se os meus frutos são frutos que não têm um sabor agradável às pessoas ao meu redor, mas a minha pregação, ela é a minha aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, aquilo que eu digo que sou, é algo e o que eu gero é outro, é porque tem alguma coisa errada nesse processo. Não é possível que os frutos que produzimos sejam frutos diferentes daquilo que está no nosso coração. Você não pode produzir algo daquilo que você não vive. Você só produz aquilo que você está vivendo. Isso, para alguns, é tranquilizador e para outros é perturbador. Deus te abençoe, que você tenha uma semana excelente e procure a sabedoria, busque a inteligência vinda dos céus. Tamo junto.